Começa agora. Desafios e soluções. Uma visão holística da obsessão e do comportamento. Apresentação: Mário Mas. Olá, amigos. Estamos mais uma vez juntos, falando de comportamento e espiritualidade. Hoje, continuando a estudar o livro Desafios de Mudar, que é o livro de minha autoria, que fala sobre a condição do ser imortal, multiexistencial, é a visão que o Espiritismo traz para nós, não é? Hoje vamos falar do tema sentimentos elevados. Já falamos aqui em algumas oportunidades sobre esse achado da psicologia positiva, e o Espiritismo também fala, Joana de Ângeles, nós vamos fazer citação aqui, da importância de cultivar sentimentos elevados. Não é só um achado da psicologia positiva, eu digo no meio acadêmico, ela trabalha bastante com esta questão. Bom, então aqui eu digo o seguinte: novas maneiras de pensar e agir estão emergindo mediante o progresso inevitável e irreversível. É claro que com o progresso, com os novos conhecimentos, com a ampliação da consciência, nós vamos aprendendo novas maneiras de lidar com a vida. Nós não podemos ficar parados no tempo com os conhecimentos anteriores. Por exemplo, se você parasse na sua infância em termos de conhecimento ou na sua adolescência, você deixaria de acompanhar o progresso todo que houve posterior a isso. Você imagina hoje na área da informática, um ano que o indivíduo fica longe de tudo o que está acontecendo, ele fica totalmente desatualizado. A cada mês, novas descobertas, novas realizações são feitas, aperfeiçoando toda a tecnologia, facilitando as nossas vidas. Então, a proposta é essa, né? Então, essas novas maneiras de pensar, de refletir, eram impensados até um tempo atrás. Realmente, tinha coisas que nós não conseguíamos conceber no passado, né, que hoje é extraordinário, né? Será que para superar as perturbações e os sofrimentos pessoais é necessário tocar nos conflitos e nos traumas? Então, quando eu falo dessa nova maneira de pensar, é em termos dos conhecimentos, né, da tecnologia, na área comportamental. Então, por exemplo, essa colocação que eu faço aqui sobre mudar comportamento, algumas escolas psicológicas, elas concebem que para o indivíduo superar um trauma, ele tem que tomar contato com o trauma, ou o conflito, o tormento, não é? Isso, algumas vezes, é necessário. Algumas vezes o indivíduo, quando começa a falar daquilo que o perturba, ele consegue exteriorizar, colocar para fora aquilo que está parado dentro dele, né? O fato de falar, de exteriorizar, já traz um grande alívio. Mas não é somente através desse método que o indivíduo consegue melhorar. Por quê? Nós podemos ter alguns conflitos de vidas passadas que nós não lembramos. E como que você vai fazer catarse desse conflito? Ele pode aparecer hoje, esse conflito, como um limite, não é? Então, por exemplo, você tem um conflito na área afetiva. E hoje aparece a dificuldade de se relacionar com o sexo oposto. Então, o que está aparecendo hoje é uma reação, é um sintoma de alguma coisa anterior. Nós não alcançamos o anterior para fazer a catarse. Então, quer dizer que o indivíduo não vai mudar nunca? Uma vez que ele não lembra do passado? Não, ele pode mudar, né? Aprendendo novas maneiras de lidar com a afetividade. Então, à medida que o indivíduo vai aprendendo alguma coisa nova, ele vai superando aqueles limites passados. Mas vamos seguir aqui a reflexão do livro. Então, será que para superar perturbações e os sofrimentos pessoais é necessário tocar nos conflitos e nos traumas? Aí, Joana de Ângeles vai dizer no livro Psicologia da Gratidão: à medida que os sentimentos superiores da alegria e da gratidão apossam-se do indivíduo,
o indivíduo ele sente esses sentimentos elevados, curam-se os males que o afligem no longo percurso da imaturidade psicológica. Então a resposta está aqui, né? Quando eu falo no começo, novas maneiras de pensar e agir estão emergindo, e uma delas é essa. Você não necessariamente precisa tocar num conflito para vencê-lo, mas desenvolvendo sentimentos elevados, você pode vencer esses conflitos. Vamos repetir aqui? Olha só. À medida que os sentimentos superiores da alegria e da gratidão apossam-se do indivíduo, curam-se os males. Então, isso quer dizer o quê? Que este sentimento elevado de alegria, de gratidão, de felicidade, de compreensão, de amor, faz com que o indivíduo expanda a sua consciência e nesta expansão, né, ele tem uma compreensão maior das questões da vida. Quando nós estamos com o nosso psiquismo reduzido por conta de uma dor, de um sofrimento, de uma perda, alguma coisa que provoca sofrimento, né? Há uma diminuição das nossas capacidades. E aí as dificuldades parecem enormes, parecem insuperáveis, né? Porque nós ficamos pequenos e o problema fica grande. Quando nós estamos no estado de consciência melhorado, os problemas ficam pequenos e nós ficamos maiores. Percebe? Dependendo do estado da pessoa. Então, aquelas pessoas que cultivam maus sentimentos, que ficam remoendo ideias durante muito tempo, amarguras, né? Ressentimentos, aquilo fica corroendo a pessoa e vai gerando uma série de restrições, de limitações no psiquismo dela. E aí a vida parece muito difícil, parece que as pessoas não gostam dela, parece que nada dá certo. E ela não percebe que é por conta do seu estado emocional que ela entrou naquela situação. Vamos lá. Vamos dissecar mais essa informação aqui. Então, liberando-o dos conflitos que deterioram o comportamento, facultando-lhe aprofundamento da perspicácia, da sabedoria, da compreensão da vida e de sua finalidade. Estes sentimentos elevados faz com que o indivíduo tenha mais perspicácia, mais sabedoria, mais compreensão a respeito da vida. Percebe? Porque ele está num estado melhorado. Pensa naquele dia que você está muito para cima, que você está eufórico, sem aquela euforia doentia, de onipotência. Mas você está contente, alegre, confiante, otimista. Você não se sente mais preparado para enfrentar as coisas? É claro que sim, porque tudo fica melhorado. Portanto, você pode estar se debatendo com algum conflito pessoal que aconteceu aí na sua história de vida e de vez em quando você pode se pegar pensando naquele acontecido, na briga que você teve com alguém, no trauma que aconteceu e você fica pensando naquela situação de forma dolorida, né? Pensando como superar aquilo te traz tanta angústia. O problema é que você está pensando e se detendo na lembrança. Ora, se você quer fazer um trabalho de superação, você pode lembrar da situação e falar, olha, isso já aconteceu, já passou, eu desejo bem para aquela pessoa que me magoou, ou aquela coisa errada que eu fiz, eu me auto-perdoo, vou reparar isso, vou me tornar uma pessoa melhor. Pronto, já passou, eu agora vou lidar com o presente. Então, se eu trago um sentimento de culpa daquilo lá, hoje eu vou me libertar dessa culpa e vou fazer coisas que geram autoconfiança, que geram auto-perdão. Então, é uma atitude de mudança da situação. Não fica parado no tempo. Por que você acha que nós reencarnamos e não lembramos do passado? Porque nós temos que construir coisas novas. Se a gente fica detido no passado, a gente fica doente. Portanto, vamos saber lidar com o presente. E a Gestalt terapia, que é uma abordagem psicológica, fala o seguinte, você não precisa voltar no passado
Porque os aspectos do passado, fragmentos do passado estão no seu presente. Então, por exemplo, se você teve culpa pela coisa que você fez errada no passado, os fragmentos dessa culpa estão hoje na sua personalidade, se manifestando em forma de autoflagelação, subestima, maus tratos de alguma forma que o indivíduo faz consigo mesmo. São os resíduos daquela culpa. Então, espera aí, deixa eu trabalhar o meu presente. Parar com essa coisa de ficar me culpando, de ficar me subestimando, me colocando para baixo. Já aconteceu aquilo, eu estou trabalhando para mudar e vou trabalhar em cima disso. Ok? Vamos continuar. Verificamos pela colocação da benfeitora que a resposta é não, ou seja, não é preciso tomar contato com o conflito necessariamente para superá-lo, não é? Porque ela fala aqui dos sentimentos elevados. Pois rever e relembrar acontecimentos traumáticos não invalida o tormento. Às vezes o indivíduo ele fica, né, lá remoendo por que eu fiz aquilo, por que a pessoa fez comigo, tentando resolver mentalmente para sair do sofrimento, e não adianta, ele fica sofrendo mais. Porque ele fica rememorando. Então, tem situações que nós temos que esquecer, que no momento não é ocasião para tomar contato com aquilo. Veja a sabedoria da reencarnação, de esquecer o passado. Em nossa experiência em consultório, observamos pessoas em psicoterapia que se debatem em temas que parecem ser a causa de seu sofrimento. E por mais que decomponham, que dissequem a situação e recomponham, o trauma ou conflito, pouca alteração acontece. Então, vamos pegar um caso de uma pessoa que acha que ela hoje ela sofre muito, ela se sente rejeitada, porque na infância a mãe tinha muito trabalho, tinha vários filhos para cuidar, tinha que lavar roupa, passar roupa para os outros também, para ganhar algum dinheiro. Ela não tinha tempo de pegar os filhos no colo. Então, essa criança, essa pessoa hoje adulta, achava que era infeliz porque a mãe não pegava ela no colo, porque não dava afeto, né? Então, vamos retomar aqui, só para dar sentido no que eu estou falando. Parece que a causa do seu sofrimento era essa falta de contato, falta de colo, né, o que a gente chama, e por mais que ela rememorasse os acontecimentos, que ela tentasse compreender por que a mãe fazia aquilo, ou seja, não dava colo, por mais que ela refletisse sobre isso, não diminuía o seu sofrimento, né? Por quê? Porque a pessoa olhava de forma vitimista. A partir do momento que ela começou a pensar naquela experiência, compreendendo a mãe não tinha tempo, ela se desdobrava com os vários filhos. Para ela, a mãe, o amor que ela dava era roupa limpa e comida. Era o que ela sabia fazer, né? A partir do momento que essa pessoa começou a entender isso, ele começou a trabalhar o perdão e a compreensão. Ele saiu da posição vitimista, só comigo acontece isso, ninguém me ama, todo mundo me rejeita, né? Ele saiu da passividade e entrou numa condição ativa, proativa. Espera aí, minha mãe se desdobrou, ela teve maior esforço, ela fez o que foi possível, né? Então, essa compreensão mudou o olhar que ele tinha da mãe. E ao contrário, então, ele começou a ver a mãe como uma heroína, de fazer tudo o que fez com poucos recursos que ela possuía, né? Agora, para nós reencarnacionistas também aí já entra uma outra questão. Por que essa pessoa que hoje se queixa de sentimento de rejeição nasceu naquela família que a mãe não tinha tempo de dar tanto amor? Porque ela tinha ligação com isso, né? Ela tinha necessidade de passar por essa experiência. Ela estava vinculada com esse grupo familiar. Não foi uma coisa casual. E a experiência de rejeição, de desamor, de abandono, fazia eco dentro dela por causa das coisas do passado que ela trazia. E ela começou a lembrar de alguma coisa, né?
de um passado também, onde os interesses sociais estavam acima dos valores família. Né? Então, hoje a pessoa estava sentindo o que é a ausência da família. Né? A ausência de uma família presente, porque a família estava lá, mas ela é ausente na manifestação do amor. Né? E a mãe conseguiu criar os vários filhos, todos eles se encaminharam, com valores morais significativos. Então, vamos ver aqui onde eu parei. Bom, em alguns casos, desatar os nós dos conflitos pode funcionar, não é? Mas em outros, a mudança é necessária, a mudança pessoal. Não adianta só voltar lá no passado, bom, aconteceu isso ou aquilo. Espera aí, você tem que mudar no presente também. Mudar agora. Parar de ficar, de fazer referências ao passado como os motivos do sofrimento atual. Porque aí, na perspectiva espírita, nós também vamos pensar mais além. Se o indivíduo fala, olha, hoje eu tenho esse sentimento de rejeição, ou de menos-valia, de incapacidade, por causa das experiências da infância e da adolescência. A pergunta que eu faço é o seguinte, por que você, na infância e na adolescência, era suscetível a se machucar pelas coisas que aconteceram? Entendeu? Você era suscetível porque você já trazia conflitos de vidas passadas. Não dá para atribuir que foi por conta dos maus tratos que você tem hoje esse comportamento. Porque se você tivesse mais evolução, você não se afetaria pelos maus tratos recebidos. Então, o problema é que a nossa fragilidade é que facilita o processo. Não é necessariamente o que o outro está fazendo. Nós pegamos casos aí que a mãe maltrata 2 filhos da mesma forma. Um deles se desenvolve totalmente equilibrado, uma pessoa para frente, otimista, vencedora, e o outro é uma pessoa derrotada. Os 2 receberam a mesma educação. Por que isso? Porque um já trazia internamente os problemas que ele tem, já trazia os conflitos pessoais, não é? O outro não, o outro já estava mais trabalhado, uma pessoa mais amadurecida, ele conseguia se defender dos maus tratos com a sua elevação moral. Elevação moral. Aí está a diferença. Nas nossas dificuldades existenciais, temos que fazer essa colocação. Eu sou uma pessoa equilibrada ou desequilibrada? Madura ou imatura? Você pega uma pessoa que é suscetível, né? Que ela se machuca com qualquer coisa, que é melindrosa, você não pode falar uma coisa para ela. Se você falar que a camisa dela não combina com a calça, pronto, você só me critica, você só vê o lado negativo da minha vida. É aquele drama, é um show. Por uma coisa simples, você fez um comentário da sua percepção, não querendo maldizê-la, não querendo o mal dela, mas apenas fazendo uma ponderação como uma troca de ideias. Mas a pessoa melindrosa não dá, porque ela sempre é muito ofendida, ela se sente muito ofendida, né? Então é complicado, com uma pessoa dessas você não consegue manter muito diálogo, só tem que falar do trivial, né? Porque ela se sente muito machucada. Bom, então algumas vezes tem que desatar os nós, né? Mas em outras a mudança é necessária, a começar pelo exercício do perdão a quem nos tenha ofendido e depois desse primeiro passo, seguir adiante. A proposta é do psicoterapeuta maior que passou nesse planeta, que é Jesus. O perdão, não tem jeito, né? Se você não perdoa, é dentro de você que fica a mácula, que fica a mágoa, que fica o nó, não é? Que pode gerar uma série de perturbações. Nós precisamos exercitar a capacidade de perdoar. É um exercício, é um exercício. Continuamente nós vamos fazendo, né? E não simplesmente se fechar. Não, eu não perdoo e pronto, comigo as coisas funcionam assim. Fez, vai ter que levar. Não é bem assim. Bom, deixa eu ver como está o nosso tempo aqui, estamos a 1 minuto.
Portanto, nós temos que ter flexibilidade para mudar o nosso modo de lidar com as situações. Bom, nós vamos ao intervalo e já voltamos a falar. Olá, pessoal do Facebook, eu quero dar aqui fazer 2 sorteios com vocês que estão no Facebook. Você vai escrever o seu nome completo. Então nós vamos ter uma lista e 5 pessoas serão sorteadas para convites de teatro. Antes disso, deixa eu fazer aqui o meu compartilhamento no Facebook para que possa entrar na minha página. O programa, para quem estiver aí passeando no meu Facebook. Pessoal, aguarda só um pouquinho que está entrando, deixa eu entrar aqui, compartilhar, então quem estiver no meu Face vai poder participar. Era para eu ter feito isso no começo, mas vamos lá. Bom, muito bem, então é o seguinte, pessoal, nós temos uma peça chamada Allan Kardec, Um Olhar para a Eternidade. Isso vai acontecer domingo, dia 28. Deixa eu ver aqui. Vai acontecer no dia 28. Você, escrevendo o seu nome para participar, para concorrer, vai receber mais informações. Deixa eu ver aqui. Um espetáculo, Allan Kardec, Um Olhar para o Futuro. São 5 pares de convites. Deixa eu ver aqui, deixa eu me achar. E depois a outra peça vai ser Morrendo e Aprendendo em São Paulo. Vai ser sábado no Teatro Ressurreição. Também vai ser às 17 horas, sábado às 17 horas. Teatro Ressurreição, Rua dos Jornalistas, 123. Então, coloca o seu nome aí para ser sorteado. E esse Allan Kardec, Um Olhar para a Eternidade, vai ser, deixa eu ver o teatro. Onde que está? Como? Para voltar, 25 segundos? Bom, então, deixa o seu nome aí que você vai ser sorteado. Vai ser no Teatro Adamastor, tá bom? No domingo, às 21 horas. Faltam 20 segundos para voltar, então deixa eu... Eu quero convidar... não, nós já vamos voltar. Muito bem, estamos de volta. Eu quero convidá-los a participar da palestra, dia 27 de maio, amanhã, sábado, às 20 horas, na Associação Beneficente Dr. Bezerra de Menezes, o Abrigo, na rua Omachá, 182, Penha, às 20 horas. E no dia 30 de maio, na Casa Luz Caminho da Caridade, 30 de maio às 20 horas, na rua João Veloso Filho, 1075, Vila Guilherme. No dia 3/6, às 20 horas, no Centro Espírita Ismael. Na Avenida Henri Janor, 141, Jaçanã. E no dia 4/6, às 9 horas, a continuação do estudo da série psicológica Joana de Ângeles, na Instituição Assistencial Amélia Rodrigues, na rua Silveiras, 17, Santo André, às 9 horas da manhã. São 2 horas de estudo. Estamos estudando o livro Conflitos Existenciais de Joana de Ângeles. É só aparecer, não precisa de inscrição.
Se você não pegou os dados, entra no Facebook Mário Mas, que lá tem as datas das palestras à medida que vai se aproximando. Bom, deixa eu ver se tem alguma colocação aqui. Bom, você pode fazer pergunta pelo telefone 0800 979 5011 e 2457 7000. E também pelo WhatsApp 979 66 40 36 e 996 43 38 27. Deixa eu ver se no Facebook tem alguma pergunta. Deixa eu ver aqui, Rádio Boa Nova. Não tem pergunta. Então, tudo bem. Então, continuamos aqui com o livro. A psicologia positiva defende a ideia de que os sentimentos superiores deixam o indivíduo em um estado mais elevado. Olha que legal isso. O afeto positivo otimiza e amplia as nossas capacidades cognitivas. O afeto positivo, né? O amor, o carinho, a simpatia, isso otimiza e amplia as capacidades cognitivas. Nós ficamos mais inteligentes, ficamos mais lúcidos, né? E realmente, quando você dá um abraço, quando você dá um beijo, cumprimenta a mão de uma pessoa que você gosta, é uma troca de energia, é uma coisa boa, Há uma carga de energia positiva. Então, melhora as condições cognitivas, abre a nossa mente a novas experiências e formas de entender o mundo. Se você tiver com raiva, o seu pensamento está focado no motivo da raiva. E aí você olha o mundo contaminado pela raiva. Se você está alegre, otimista, você olha as coisas com mais graça, com mais leveza. As coisas são mais leves, não é isso? Será que não vale a pena cultivar os bons sentimentos? Quando os benfeitores convidam, né, nas várias mensagens, ao bom ânimo, à prece, aos pensamentos elevados, ao perdão, né? Todas estas emoções positivas, estas condições favorecem a melhoria do indivíduo. É a chave das relações sociais, estreita os laços de amizade, minimiza os conflitos interpessoais e permite-nos desfrutar de uma maior rede social. Você pega uma pessoa tímida, uma pessoa muito triste, ela está tão envolvida com esse sentimento que ela acha que os outros não vão gostar dela, que ela é desinteressante, não é? Porque é o que ela está sentindo. Ela não consegue perceber ou acreditar que alguém possa gostar dela. Ela é tão desinteressante, segundo ela pensa, tão vazia, tão inadequada, que ninguém pode gostar dela. E quando alguém mostra um amor genuíno, uma simpatia, e por que a pessoa mostra? Porque ela tem simpatia mesmo, não é? Às vezes eles são companheiros evolutivos, já se encontraram antes, mas só que a pessoa que está para baixo, ela não consegue sentir. E o outro desfruta daquela amizade como uma coisa gostosa, valoriza o outro. Então, olha só, gente. Quando nós estamos em crise, quando nós estamos para baixo, nós temos a impressão de que nós não temos valor, de que ninguém se importa conosco. Então, esteja consciente que isso é um estado de consciência passageiro, que faz parte de uma crise, que você mudando, saindo da crise, inevitavelmente você vai sair da crise, né? Porque nós estamos evoluindo. Aí você começa a se sentir uma pessoa interessante, uma pessoa amigável, você gosta de se relacionar com o outro, tudo vai melhorando. Todos nós estamos destinados a isso. O que nós estamos passando agora é temporário, vai passar.
No capítulo 1 deste livro, discorremos acerca do baixo astral ou das indisposições que nos deixam limitados, perturbados. Por isso, a importância de aprendermos a exercitar os sentimentos superiores. Uma pessoa pode ter cometido um erro e tê-lo reparado. Porém, se possui personalidade rígida e exigente, sente-se atormentada, pois não percebe a consumação do fato. Já foi, o fato já passou, esquece. A pessoa rígida não, ela fica detida, ela fica remoendo, ela fica brigando com aquilo lá, não é? Então, aí a necessidade da flexibilidade. Bom, realmente fiz aquela coisa equivocada, não deveria, né? Mas já passou, vou me modificar. Então, aí ela está caminhando para a superação. Deixa eu ver se tem aqui alguma colocação. Não, não tem. Porque tem os participantes, né? Deixa eu ver aqui. Não, nós não temos nenhuma colocação. Quando sofremos um trauma, quando brigamos com alguém, ou vemos uma cena chocante, fixamos frequentemente aquela imagem na mente durante certo tempo. Por mais que tenhamos nossos afazeres, volta e meia voltamos a pensar no sucedido. É como se o mundo se resumisse àquele evento. Eu vejo isso como um vício nosso, faz parte do aprendizado. Por falta de experiência, de maturidade, alguns acontecimentos ficam marcados em nossa mente e a gente fica remoendo, fica tentando entender, fica tentando resolver aquilo que aconteceu e nós perdemos tempo com a fixação daquilo dentro da nossa mente e aquilo causa sofrimento. Eu creio que vai ter que chegar um momento da evolução que nós vamos ter que ser mais rápidos. Aquela imagem é chocante, desagradável, mas eu não vou ficar perpetuando ela na minha cabeça, porque ela faz mal. Você imagina uma pessoa que passou por uma experiência desagradável na infância ou na adolescência, a briga dos pais, a separação, a morte de alguém, a pessoa ficou com aquela imagem impressa na cabeça. Hoje ela é uma pessoa adulta, já passaram-se 40 anos e ela permanece com aquela imagem na cabeça atormentando ela durante os 40 anos. Você acha que isso é saudável? E ela pode desculpar dizendo o quê? Ah, mas é minha mãe, é meu pai, aquilo me marcou. Sim, te marcou, mas você tem que sair daquela marca. Você é maior do que aquela marca. Aquilo lá foi uma experiência desagradável que fez parte do seu processo evolutivo, mas não é necessário você ficar guardando aquilo. Para quê? Você pode achar que isso é respeito pela pessoa que sofreu. Não é respeito, não. É masoquismo. Você vejam aquelas... tem algumas mulheres, principalmente mulher, né, que pelo menos que eu lembro, que quando morria alguém ficava de luto a vida toda, com preto. A pessoa está lembrando do ocorrido todos os dias da vida dela. Já passou, a pessoa que desencarnou já reencarnou de novo, às vezes está em outro planeta, evoluiu e a pessoa está lá carregando uma roupa preta, lembrando a todo momento do falecido. Não é? A pessoa não consegue se integrar na atualidade, no momento presente, viver aquilo que a vida está ofertando para ela. Se ele já desencarnou, é que na vida espiritual ele tem que fazer coisas, ele continua o progresso dele e você continua com as suas propostas aqui no planeta. Aí a necessidade de flexibilidade. Essas fixações mentais de coisas tormentosas, nós temos que ser rápido. Por que nós não fixamos as coisas legais? Por que você não fixa na mente aquele abraço super gostoso que você recebeu de aniversário da sua mãe, de uma tia que você tanto esperava? Da visita que você não esperava e foi tão gratificante, do presente que você não esperava, um presente simples, mas que simboliza muito afeto entre você e alguém. Por que nós não fixamos essas coisas boas? Não é? Uma viagem, uma peça de teatro, um livro. Por que as coisas boas logo a gente deixa desaparecer e ficamos com as tormentosas? Aí a gente começa a ver o lado doentio da personalidade.
É o lado doentio. Ele vai dizer o quê? Eu vivo numa sociedade desorganizada, problemática. Sim, você vive, mas você tem a opção de pensar em coisas boas também. E por que nós não podemos começar a treinar? Aliás, a psicologia positiva, ela tem, por exemplo, a sugestão do diário da gratidão. Lembrar de uma coisa boa que aconteceu durante o dia e escrever. A hora que eu fui entrar no elevador, a pessoa segurou a porta do elevador. Isso foi uma coisa legal. Eu agradeço aquela pessoa. É uma lembrança boa, não é? Você foi comer no restaurante e o garçom foi super simpático e brincou com você. Por que você não guarda essa imagem? Em vez de guardar a imagem de que caiu o café na sua roupa e você ficou bravo, furioso. Percebe? Nós é que escolhemos. Então, podemos encher a nossa memória de boas lembranças, memórias nutritivas, construtivas, ou memórias indigestas, né? Que provoca azia psíquica, indigestão psíquica. É uma opção do indivíduo. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Deixa eu ver o meu tempo também, antes de mais nada, né? Porque senão eu passo adiante. Aqui está tudo bem. Aqui também, deixa eu ver mais aqui se tem alguma coisa. Não, está tudo bem. Bom, vamos continuar aqui. Então, quando sofremos um trauma, quando brigamos, fixamos isso na consciência, é como se o mundo se resumisse àquele evento. Aos poucos, vai diluindo e a cena perde o seu magnetismo. A própria vida dá um jeito do indivíduo esquecer algumas coisas. Você vê como a vida é sábia. O indivíduo que tem as suas atividades diárias no trabalho, estudo, leitura, parte assistencial, lazer, etc., estas várias situações fazem com que o indivíduo esqueça um pouco desses problemas, porque estas situações que eu citei, elas têm os seus apelos, não é? Elas exigem que o indivíduo dê conta daquilo. Se eu estou no restaurante, eu tenho que prestar atenção no que eu vou comer, no que eu vou beber, prestar atenção na pessoa que está comigo. Então, isso faz com que eu saia do foco doentio interno e interaja. Então, isso dá uma trégua interna de eu me recuperar. Olha como a vida é sábia. E até na hora de dormir, você imagina, o sono pode ser reparador. E podemos sair fora do corpo e ter atividades extrafísicas e espirituais enriquecedoras, de orientação, de modo a facilitar sair daquelas fixações perturbadoras. Bom, e não são apenas eventos fortes que nos aprisionam. Algumas situações do cotidiano também. Problemas, compromissos, pendências, expectativas. Estas ocorrências favorecem a manifestação das emoções que reduzem as capacidades cognitivas iguais à raiva, ao ressentimento, à tristeza. Diante destas reflexões, indagamos: quais serão os percentuais de problemas e sofrimentos que vivenciamos realmente e quais são decorrentes de nossas preferência pelo doentio? Então, você passa por uma situação. Você levou uma bronca do seu chefe. Aquilo te chateou. Aí você volta a fazer as suas coisas. Mas logo você esquece. Bom, ele tem a razão dele, eu pisei na bola mesmo, né? Eu fiquei chateado, aí você fazendo as suas coisas, logo sai aquilo lá. Agora, tem a pessoa que problematiza, que ela não deixa a perturbação, a coisa desagradável dissipar. Ela não deixa, porque ela fica remoendo. Mas ele vai me pagar, da próxima vez eu vou falar isso, eu vou falar aquilo, eu vou fazer também tal coisa, e a pessoa fica brigando, e é um sofrimento desnecessário, que ela não precisava. Não é? Tem coisas que são inevitáveis. Às vezes é inevitável que o seu chefe venha te dar uma bronca por alguma coisa, ou que ele venha falar com você. Isso é inevitável, mas ficar remoendo é evitável, eu posso evitar. Né? Agora, veja bem, gente, todos nós temos essas questões pequenas ou maiores que estamos trabalhando para resolver. Faz parte da nossa condição evolutiva. Não é? Qual é a proposta? É nós ir
trabalhando estas questões, né? Sem neurotizar, sem ficar com aquela autocobrança, automonitoramento incessante de forma doentia. Não, mas percebendo, puxa vida, olha, eu fiquei muito tempo pensando em tal coisa, da próxima vez eu vou diminuir. Então, já você teve uma lucidez sobre aquela coisa e já se programou para fazer diferente, né? Ou você pode se perceber, puxa vida, passei a manhã toda pensando em tal coisa, deixa eu mudar de pensamento. Estes vários exercícios que nós vamos fazendo de mudança, com o passar do tempo, eles vão ganhando consistência, eles vão fazendo parte da personalidade, não é? Já não é uma coisa tão custosa para fazer, passa a ser uma coisa mais natural. Então, depois de uma certa experiência, você está conversando com uma pessoa, você está discutindo com a sua esposa, com seu marido, com seu filho, já não é uma coisa assim tão irritante, tão provocativa. Você já escuta com mais vagar, com mais tolerância. Isso é resultado de um esforço pessoal. Bom, nós estamos aqui com 4 minutos. Deixa eu ver. Ouvinte não se identificou. Bom dia, Mário. Será por isso que 2 filhos criados pela mesma mãe podem ser tão diferentes? Tem um filho de 17 anos e uma de 29. O de 17 é dependente químico desde os 14 anos e me disse claramente sempre que não gosta de mim, sendo que faço tudo o que posso para ajudá-lo. Realmente, são personalidades diferentes. Eles podem receber a mesma educação, o mesmo amor, o mesmo afeto, tudo igual. Cada um vai reagir diferente de acordo com a evolução, de acordo com as experiências anteriores, não é? Provavelmente o dependente pode trazer alguma tendência ao vício de vidas passadas, o outro pode ter passado por provocações, não é? Incentivos ao uso da droga, mas não usa. Por quê? Ele já venceu isso dentro dele. Ele tem uma força que já foi conquistada no passado e continua conquistando no presente. É uma mescla entre o passado e o presente, não é? Então, essas diferenças são decorrentes das experiências. Então, o que você tem que fazer? Ajudá-lo dentro do possível, às vezes colocar limite para que ele não use a droga, não deixar de dar o seu carinho, o seu amor, que é muito importante. Ele tem os motivos dele que você, no momento, não alcança, dele dizer que não gosta de você, não é? Mas se ele está com você, é que ele tem vínculo com você, não é? Faça vibrações para ele. Joana de Ângeles sugere, nós estamos a 2 minutos, quando ele estiver dormindo, vai no ouvido dele, que você vai deixar mensagem para o inconsciente dele. Você vai no ouvido dele, e também isso serve para a criança, e fala: eu te amo, eu gosto de você, tenha calma, eu estou aqui para te ajudar, você tem eu como apoio. Então fala palavras de acolhimento, de carinho, que o inconsciente dele registra. O mesmo para a criança rebelde, criança que se sente mal, que briga, que chora, né? Fala que você a ama, que você está ajudando ela, que ela é importante. Tudo isso vai ajudando na recuperação da pessoa. Bom, gente, o programa chegou ao fim. Agradeço aí a participação de vocês. O livro que estudamos, Desafios de Mudar. O lucro desse livro é destinado à Rádio Boa Nova, esta Universidade do Espírito que nós vivemos. Muito obrigado a todos. Tenha uma boníssima semana. Amanhã estarei no Abrigo Bezerra de Menezes, na rua Omachá, 182, às 20 horas. Ok? Muito obrigado a todos e tenha uma boa semana. Você ouviu Desafios e Soluções.